Legal, galera, belezinha? Vamos dar continuidade aqui. Então é o seguinte, nós vimos no finalzinho da nossa aula, né, que entre 21 e 22 há uma articulação política em torno de Dom Pedro para que este se torne a liderança no processo de independência, implantando assim no Brasil o sistema monárquico. Temos um grupo de políticos em torno de Dom Pedro, várias lideranças políticas em torno de Dom Pedro, a maioria de tendência monarquista, querendo que o Brasil se torne um país monarquista, mas inclusive algumas lideranças republicanas. Outras lideranças republicanas afastadas do processo de independência por não pertencerem a este grupo político. Nós vimos que em 1821, né, nós temos o retorno da família real portuguesa e a partir desse momento uma pressão das cortes portuguesas, da Assembleia Portuguesa, do Parlamento Português, pelo processo de recolonização do Brasil. E isso é que fará com que se estimule, se concretize o próprio processo de independência, entre 21 e 22. Nós vimos que em 22 temos alguns fatos importantes, como o dia do fico, né, o abaixo-assinado entregue a Dom Pedro para pressioná-lo pela sua permanência, o decreto do cúmplice, que se deu poder ao Dom Pedro sobre os decretos portugueses, a convocação da Assembleia Constituinte no dia 3 de junho, que exerceu uma pressão final sobre as cortes portuguesas, porque a informação que se chega é que se o Brasil tem uma Assembleia Constituinte e o Brasil vai aprovar uma Constituição, o Brasil nesse momento se considera um país independente. Então a reação das cortes portuguesas foram mais fortes, foram mais violentas, mais agressivas em relação ao Dom Pedro. Exige-se o seu imediato retorno e o trato como uma figura política menor. São esses documentos que chegam ao Dom Pedro no Vale do Ipiranga e o que o levam a decidir pelo processo de rompimento. O chamado grito do Ipiranga, existindo não o grito, a partir daquele momento Dom Pedro decide-se, volta para o Rio de Janeiro e em torno dele concretiza-se o nosso processo de independência. Por isso 7 de setembro é tido como uma data simbólica. Um fato curioso em torno do grito do Ipiranga em relação às fitinhas, azul e branca, amarela e verde, tão presentes na nossa bandeira. Dom Pedro, no momento do Ipiranga, que teria se decidido pelo rompimento, ele arranca do seu chapéu, do seu uniforme, a fita azul clara e branca, que eram as cores que simbolizavam as cortes portuguesas naquele momento, desde 1820, desde a Revolução Liberal do Porto. E ele retorna ao Brasil chegando apenas com uma fita amarela e verde. A amarela, ela representa a casa de Habsburgo, que é a família de Dona Leopoldina, e o verde representa a casa de Bragança, que é a família de Dom Pedro. Então o nosso verde e amarelo está muito intrinsecamente ligado a isso, ao rompimento com as cortes portuguesas e definitivamente Dom Pedro, em Bragança, casado com Dona Leopoldina, uma Habsburgo, naquele momento decidindo-se pela independência e a implantação de uma monarquia no Brasil. Curiosidades à parte, o que nos interessa aqui é o processo histórico que leva a isso tudo, correto? Então nós vamos entrar agora em 1822 a 1831, que é o período do primeiro reinado, é o período em que Dom Pedro governa o Brasil e tudo que está em torno disso. O primeiro reinado, galera, ele é fundamental, como todo momento histórico, mas ele é fundamental para entendermos o processo monárquico e o processo histórico do século XIX. Antes eu gostaria de trabalhar uma questão com vocês que nós vamos aprofundando ao longo das nossas aulas. Mas eu gostaria que você tivesse uma visão do século XIX, do período monárquico no Brasil. Portanto, nós vamos iniciar aqui o primeiro reinado entre 1822 e 1831. Nós estudamos que em 1822 está se concretizando o processo de independência. Então vamos usar como uma referência aqui, o dia 7 de setembro, chamado na história brasileira de um grito do Ipiranga, que nós sabemos que é uma idealização daquele momento. Em dezembro de 1822, Dom Pedro I é coroado. Os reis portugueses, desde a morte de Dom Sebastião, eles não são coroados, eles são aclamados. No Brasil vai se haver uma inversão. Dom Pedro será coroado e aclamado rei e imperador do Brasil. E aí, iniciando o primeiro reinado. No ano de 22, nós já trabalhamos. Por isso que falou primeiro reinado, a gente vai destacar uma transição entre 22 e 21.
Entre a decisão do Dom Pedro de proclamar a independência em 1822 e 1821, nós temos resistências internas à independência. Nós temos resistências internas em relação à independência. Eu diria que nós temos alguns focos de resistência à independência ao fato de Dom Pedro, em 22, ter proclamado a nossa independência. Então você tem esses focos no Rio Grande do Sul, em algumas regiões de Minas Gerais, mas o destaque maior é a Bahia. Um general português chamado Madeira de Melo exerce uma resistência à liderança de Dom Pedro e não acata, não aceita, não admite seu rompimento com Portugal. Então, entre 22 e 23, tivemos focos de resistência, inclusive enfrentamentos militares em campo de batalha. Então, aqui eu gostaria de trabalhar com vocês aquela questão que é sempre muito debatida e discutida. O processo de independência brasileiro foi pacífico ou não? Eu entendo que o processo de independência do Brasil foi extremamente político, praticamente articulado dentro dos gabinetes, entre uma classe política e o Dom Pedro. Mas tivemos focos de resistência, sim, e tivemos enfrentamentos, inclusive conflitos militares, pela não aceitação do rompimento. O caso mais clássico é a Bahia, Madeira de Melo, entre 22 e 21. Dom Pedro I, naquele momento, como não temos um exército brasileiro ainda articulado, tem a prática comum de contratar mercenários. E são esses mercenários, praticamente, que vencem as resistências portuguesas na Bahia. E em junho de 23, praticamente ali está consolidado. Então tivemos sim focos de resistência, tivemos sim enfrentamentos. O exemplo maior é a Bahia, 22 e 23, só se consolidando a partir da segunda metade do ano de 1823. Por isso que a Bahia até os dias de hoje luta para o reconhecimento de que não 7 de setembro, mas junho de 1823. Tá legal? Então é o seguinte. A passar dessas resistências internas à independência, esses focos de resistência entre 20... Opa, troquei, não sabe a data aqui. Entre 22 e 23. Perdão. Entre 22 e 23. Passada essa resistência interna à nossa independência, vencidas essas resistências internas à independência, a grande preocupação é dar início à organização da estrutura do Estado brasileiro. Iniciar a organização da estrutura do Estado brasileiro. Somos independentes, precisamos nos organizar agora como país, então precisamos ter uma estrutura de um Estado. Essa organização do Estado brasileiro, galera, você pode pensar que ela começou a se organizar a partir da década de 1820. Eu não estou falando do ano de 1820, estou falando da década de 1820. Se década de 1820, ao longo praticamente de todo o primeiro reinado. Mas ela vai se estender também pela década de 1830 e também pela década de 1840. Então, a organização do Estado brasileiro, ao longo da década de 20, 30 e 40, nós temos um espaço aqui de pelo menos 30 anos. Então, falar que a independência brasileira, ela foi pacífica, já é motivo de questionamento, porque tivemos os focos de resistência. Talvez não tenhamos tido uma guerra pela independência, como ocorreu, por exemplo, na América Espanhola. A questão, por exemplo, de Bolívar, que é o maior exemplo que nós podemos citar aqui, ou nos Estados Unidos, a Guerra de Independência a partir de 1776 até 1781, Batalha de Yorktown, George Washington. Talvez não possamos falar de uma guerra contra Portugal, mas podemos falar em focos de resistência, sim. Resistências essas que foram vencidas entre 21 e 22. A partir de entre 22 e 23, perdão. A partir da década de 20, ao longo de todo o primeiro reinado, a partir de toda a década de 30, período regencial, e entrando na década de 40, portanto, o segundo reinado ele vai se estender até 1889. Ou seja, se eu estou falando num espaço de 10, 20, 30 anos, e nesse espaço de tempo tivemos inúmeros conflitos, a independência no seu rompimento pode ter sido um processo relativamente rápido, 21, 22, e tomar um cuidado, porque estudamos a independência inclusive nos anos anteriores.
Tá? Então essa questão é sempre muito debatida. Nós temos anos anteriores que levam a 21, 22, 22, proclamação da independência, inicia o primeiro reinado, e a partir dali a organização do Estado brasileiro vai ser motivo de inúmeros conflitos políticos e inclusive tensões militares, como por exemplo nós teremos na década de 20 no primeiro reinado a Confederação do Equador, uma tentativa de rompimento separatista. Nós vamos ter na década de 30 os chamados conflitos regenciais, movimentos separatistas como Farroupilha, Balaiada, Cabanagem, Sabinada, e nós vamos ter inclusive na década de 40 do segundo reinado, 1848, a chamada Revolução Praieira, a partir de Pernambuco. Então o que nós tivemos nesse momento foi sim uma profunda instabilidade em torno da organização do Estado brasileiro, e que vai durar anos para ser superado. Superada essa fase de transição, essa fase de crise, entrando nas décadas de 50, 60, 70, 80 do segundo reinado, aí a monarquia brasileira está consolidada e o Estado brasileiro está consolidado. Então o que é importante nós trabalharmos nas próximas aulas? O primeiro reinado ao longo da década de 20 e todas as tensões em torno da organização do Estado brasileiro, que continuam ao longo da década de 30, após a abdicação de Dom Pedro I em 31, ao longo do período regencial. Conflitos esses que só começam a se estabelecer a partir da década de 40, já no segundo reinado, atingindo o momento auge em décadas de 50 e décadas de 60, lá no segundo reinado do Pedro II, que é uma aula que a gente trabalha futuramente. Tá legal? Em termos de primeiro reinado, quais tensões mais importantes nós temos em torno da organização do Estado brasileiro? Nós vamos destacar aqui os debates, as discussões, os conflitos em torno da Assembleia Constituinte e da própria Constituição Brasileira de 1824. Então, eu gostaria de destacar agora este assunto em torno da convocação em 1823 de uma Assembleia Constituinte. Sempre lembrando o seguinte, né, moçada? A Assembleia Constituinte, convocada por Dom Pedro I em junho de 1821, em junho de 1822, esta não ocorreu, esta não se consolidou. Em 1823, já ao longo do primeiro reinado, Dom Pedro I convoca uma nova Assembleia Constituinte, no dia 3 de maio de 1823. Essa Assembleia permanecerá reunida até o dia 12 de novembro de 1823. 12 de novembro é a data que nós queremos chegar, que é a chamada Noite da Agonia. A Noite da Agonia, nós sabemos, é o momento do fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I. Agora Dom Pedro I, né, galera? Eu falei Dom Pedro I naquela hora errado. Ele não era rei ainda. Desde dezembro de 1822, com sua coroação, Dom Pedro I. Então, um fato curioso: Dom Pedro I inaugura em 3 de maio, convocando a Assembleia Constituinte. No mês de novembro, 12 de novembro, esse mês Dom Pedro fecha. Para você começar a perceber que Dom Pedro I, um elemento fundamental na nossa independência, ele é um elemento fundamental na organização do Estado brasileiro nesse primeiro momento, ao longo da década de 20, ao longo do primeiro reinado. E você começa a perceber que se houve uma aliança, muitas dessas alianças serão rompidas nesse momento. E desse rompimento dessas várias alianças, tensões políticas surgirão. São as tensões políticas ao longo do primeiro reinado, ao longo dessa década de 20, que levará inclusive Dom Pedro a abdicar em 7 de abril de 1831. Então a tônica da nossa aula será qual? Trabalharmos a organização do Estado brasileiro, a importância do Dom Pedro em torno disso e as tensões em torno do Dom Pedro através de uma classe política que passa a fazer oposição. Oposição essa que o levará, em 7 de abril de 31, sem constituições mais de governabilidade, a abdicar para o seu filho Pedro de Alcântara, iniciando o chamado período regencial. Para isso, eu gostaria de destacar alguns assuntos. Ao longo da Assembleia Constituinte, março, novembro de 1823, como toda Assembleia, galera, como toda reunião de pessoas, principalmente de políticos, há alianças e confrontos, há tensões políticas. E nunca conseguimos falar em 1, 2 ou 3 grupos, são muitos os grupos que se articulam. Hoje nós chamaríamos de bancadas. Então lá em Brasília você tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bala.
Essas bancadas que se formam hoje em Brasília são os grupos políticos que se formam para defender determinados interesses políticos. Nessa Assembleia Constituinte de 1823, nós vamos destacar, não apenas, nós vamos destacar dois grupos políticos. O grupo dos liberais, convencionou-se chamar Partido Brasileiro. Convencionou-se chamar de Partido Brasileiro. Tomar cuidado, porque quando usamos o termo Partido Brasileiro, passa a ideia do aluno que dentro deste grupo, desta bancada política, só temos brasileiros, e não temos também a presença de portugueses. O Partido Brasileiro, chamados de liberais, estão divididos em dois grupos, que são os liberais moderados e os liberais exaltados. Então é importante você perceber que dentro do chamado Partido Brasileiro, os liberais que ali estão também estão divididos entre moderados e exaltados. Por que estão juntos no mesmo grupo político? Porque identificam em um outro grupo político também forte dentro da Assembleia, o chamado Partido Português, como talvez um dos seus grandes opositores políticos. O Partido Português, também tomar muito cuidado, não necessariamente é uma bancada formada apenas por portugueses. Você também tem ali dentro brasileiros, luso-brasileiros. É um agrupamento de pessoas que estão unidos nesse momento também para defender os seus interesses. E na sua maioria são portugueses, que têm nesse processo de dependência a perda de determinados privilégios, principalmente no setor comercial. Então, eles permanecerão unidos como uma bancada para fazer oposição a uma outra bancada, chamada Partido Brasileiro. E a partir daí você passa a ter um confronto entre eles. Dom Pedro I estará presente dentro desse debate também. E percebemos que há uma tendência do Dom Pedro de se colocar contra os interesses do Partido Brasileiro, portanto se aproximando do Partido Português. Para entendermos isso, aí nós temos que bater um outro papo, um outro assunto. Tá legal? Aprofundar o que aconteceu na Assembleia Constituinte e o que levou à Noite da Agonia ao fechamento e quais consequências disso no ano de 1824, que vai ser a outorga da Constituição. Tá legal? Beleza? Valeu!